Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui no nosso mais um estudo bíblico, amém? Com a nossa revista que nós temos estudado esse mês, a supremacia das Escrituras, né? E hoje nós chegamos na nossa lição número 11. Estamos aí, temos essa lição, a número 12 e a 13, e assim finalizaremos mais um trimestre. Agradecemos a você que está aqui com a gente, acompanhando e seguindo também o YouTube. Eu peço que você que não segue, você está vendo esse vídeo, segue lá o YouTube da igreja, Comunidade Evangélica Reviver, aqui na cidade de Newark, em New Jersey, né, nos Estados Unidos. E também lá você vai poder encontrar também até cursos também de escatologia, um curso riquíssimo que você vai poder acompanhar com a gente. Amém? Então você compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com seus contatos, dá o like no nosso vídeo, na nossa página, para que você possa também poder estudar com a gente, vai ser um grande privilégio para nós. Amém? Hoje nossa lição número 11, né? O tema da nossa lição nós vamos estudar hoje sobre Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje, né? Para os dias de hoje. Nós vamos estar vendo aqui os objetivos da lição, né? Nós vamos estar tratando o Evangelho de Lucas, né? A ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Temos também Atos dos Apóstolos, dentro aqui do livro de Atos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E no ponto número 3, aqui dentro desses três objetivos, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Amém? Estudo riquíssimo que nós vamos ter a partir de agora, né? O nosso texto áureo está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A nossa verdade prática aí é a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. É interessante a gente observar que aí no nosso texto áureo, né, ele está falando que o povo ali na igreja primitiva, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, né, de acordo com que o Espírito Santo lhes concediam que falasse, né? No nosso estudo aqui na nossa igreja, com os irmãos, nós pudemos compartilhar que isso não vem das nossas emoções, isso não é de sentimentos, mas sim o Espírito Santo que concediam que falassem, né? De acordo com o que o Deus queria. Nossa leitura bíblica em classe está ali em Lucas 1, no versículo 21 e 22, e Atos 2, no versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: E o povo estava esperando a Zacarias. Lucas 1, 21, 22. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo, né? Atos 2, versículo 1, versículo 2, 3 e 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aí o nosso texto áureo, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Amém? Nós vamos estudar então Lucas e Atos. Nessa primeira parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre Lucas, né? A atuação ali do Espírito Santo no ministério de Jesus.
E também vamos ver Atos, né? E esses dois livros, como alguns sabem, e você aqui que está estudando com a gente vai saber agora, ele foi escrito por Lucas, um médico amado, né? E essa referência sobre o médico amado está lá em Colossenses 4, no versículo 14. Né? Esses relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, né? E registram que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus, né? Nós vemos aí no nosso primeiro ponto de Lucas, né? No nosso primeiro ponto do estudo, a ação do Espírito Santo que repousava em Jesus, ele também foi concedida à igreja, ou seja, essa ação foi concedida também a mim e a você. Isso é um grande privilégio. E desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Amém? Nosso ponto número 1 fala aí sobre o Espírito Santo no ministério de Cristo. Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra de Cristo. O evangelista, né, Lucas enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, ali, antes ali, como nós lemos ali no versículo 21 e 22, né, tratando ali já uma ação do Espírito Santo ali, e ela é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Eu vou ler aqui com vocês, Lucas 1, do versículo 13 ao versículo 15. Lucas 1, versículo 13 e versículo 15. E diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da tua mãe. Vou esticar aqui no versículo 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Então nós vemos aí que a ação do Espírito já é percebida na vida de João Batista, né? Que veio ali, ele veio como um precursor de Cristo ali, abrindo o caminho ali para a ação do Espírito Santo através da vida de Jesus. Amém? Aqui na nossa lição também fala, né, na vida de Isabel e de Zacarias, né, conforme seus pais, né, pais de João Batista, Isabel e Zacarias, como nós lemos aqui, e na concepção virginal de Maria também, e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer, né, nós também vemos aí a ação do Espírito Santo. Vou ler com vocês Lucas 2, do 25 ao 32. Lucas 2, do 25 ao 32, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo, olha que a ação já, né, dentro aqui do que o nosso texto está falando, já o Espírito Santo ali atuando, né, e o homem temente a Deus, este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, né? E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, mais uma vez falando aqui, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. A qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel.
e José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Amém? Mais uma ação aí do Espírito Santo aqui, né, dentro desse nosso estudo do ministério de Cristo. Amém? O Espírito Santo e o batismo de Cristo. A gente vai ver também aí a ação do Espírito no batismo de Jesus. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3, versículo 21, a nossa referência. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinham ali como propósito, o grande objetivo desse acontecimento era marcar o início do ministério de Jesus, ali o início do ministério público de Jesus, né? E também serviram como um sinal para João Batista, né, para confirmar que Jesus era o Cristo. Vou ler com vocês João 1, 32 e 33. João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Amém? A palavra diz assim: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus por essa palavra, um estudo riquíssimo, um estudo profundo. Amém? Que nós podemos ver aqui também o Espírito Santo atuando no batismo ali de Jesus. Aleluia. Dentro desse ponto ainda, aí de Lucas, o Espírito Santo e a tentação de Cristo ali no deserto. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido, né? Jesus foi impelido ali pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo, né? Como alguns que estudam já sabem, que estudam a palavra de Deus já sabem. Durante 40 dias, Jesus sofreu aí essa tentação. E nesse período ele manteve a comunhão com o Pai. E ele se fortaleceu por meio da oração e do jejum, né? E a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. E Cristo venceu o diabo ali mesmo, nessa tentação, né? Pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Amém? Aleluia por isso. Também temos dentro desse ponto o Espírito Santo e a missão de Cristo, né? Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Lucas 4:14. Nós vamos ler aí Lucas 4, versículo 14. A palavra diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras e em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, diz a palavra de Deus. Amém? Então, após ministrar alguns lugares, ele dirigiu para Nazaré. Nessa sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, ele leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. E ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu a Escritura. Vamos ler Lucas 4, no versículo 21. A palavra diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. E 22 diz: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Aleluia, amém? Então, aí é o Espírito, dentro desse estudo aí, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Nós vemos que houve a atuação do Espírito Santo, né? Aí, tendo um link aí com a missão de Cristo, amém? E ao terminar a leitura, ele afirmou que hoje se cumpriu essa Escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito
qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Amém? Eu vou ler com vocês Lucas 4, 18 e 19. E diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, nesse primeiro ponto aqui do nosso estudo, nós falamos aqui sobre o Espírito Santo ali no ministério de Jesus, e nós vimos ali que desde antes do nascimento de Jesus, através da vida de João Batista, o Espírito Santo já atuava ali, preparando o caminho para Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Dentro do nosso segundo subtópico aqui, nós vemos o Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos e o Espírito Santo no ministério da igreja. Ali como que nós podemos ali ver o Espírito Santo atuando no ministério da igreja. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Vou ler com vocês Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, no versículo 49. Nós vamos ver essa instrução aos discípulos. A palavra diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa, e o autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1, versículo 8. Vamos ler esse texto. Atos 1, no versículo 8. Amém? A palavra diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso é uma base que para nós evangelizarmos, que para nós levarmos a bandeira de Cristo, para nós ser testemunhas de Cristo aqui na terra, é importante que a gente receba a virtude do Espírito Santo, que a gente seja cheio do Espírito, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa falar das boas novas àqueles que precisam. Amém? A gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Também o nosso estudo aqui relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. O texto base aí, Atos 1, do versículo 12 ao versículo 15. Portanto, o livro de Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo, e trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo, a atuação aí do Espírito Santo no ministério da igreja. E vemos aí como um evento bem registrado no livro de Atos, e vamos dizer assim, de uma forma bem famoso, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Vamos ler lá, Joel 2:28. Joel 2:28 para a gente. Joel 2:28. A palavra diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
e os vossos jovens terão visões. Amém? Essa é a profecia. Então está falando aqui que o batismo no Espírito Santo vem, traz e revela a profecia de Joel, aí que nós lemos, Joel 2:28, a atuação do Espírito Santo. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. Atos 1, esse é o texto, Atos 1, no versículo 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, amém? Vamos abrir aí em Atos, no capítulo 2, versículo 1, que diz a palavra assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Perdão, eu estou lendo Lucas 2, é Atos 2. Atos 2, versículo 1. Atos 2, no versículo 1. Eu estou lendo Lucas, perdão, amados. Atos 2, no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Nosso texto que nós lemos aí, nossa leitura bíblica, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. O cumprimento lá da promessa de Joel se deu aí em Atos 2, a partir ali do versículo 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. O falar em outras línguas é uma ação do Espírito Santo. É importante que a gente nesse estudo tenha essa consciência, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Amém? Para que aquela igreja ali fosse edificada, para que aquela igreja ali pudesse ser edificada, aqueles irmãos ali, a comunidade cristã ali aqui no começo, na igreja primitiva, eles fossem cheios do Espírito Santo, falaram em línguas para a edificação da igreja. Sinais sobrenaturais marcaram o advento, como nós vimos aí nesse texto. Como o som como de um vento, vento impetuoso, as línguas como que de fogo, E desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros em Atos, Então nós temos aí outros registros em Atos que revelam o falar em línguas, esses fenômenos, que aconteceram nesse dia de Pentecostes. Os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais eram operados através do poder do Espírito Santo, e almas eram alcançadas. Com tudo isso, a igreja primitiva ali, a igreja ali no começo, ela começou a se expandir, ela começou a crescer, E o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. É bem importante a gente colocar aqui e a gente também entender que quando o Senhor nos dá um dom, quando o Espírito Santo nos concede um dom, tudo isso é para ser usado ao serviço cristão, tudo isso é para ser usado para a edificação da igreja e nunca para a glória humana. Isso não é glória do homem, isso é a ação do Espírito Santo para o serviço cristão, para o reino de Deus, para a expansão da igreja, uma obra do Espírito Santo para a edificação da igreja. É bem importante a gente falar isso nesse estudo também, como nós estamos lendo, estamos dando aqui dentro da palavra de Deus todas essas referências. E já no primeiro sermão, Pedro anunciou a Cristo com intrepidez, ali, com firmeza, e quase 3.000 almas se converteram. O nosso texto aí, base para esse acontecimento, é Atos 2, 36, 38 e versículo 41. E após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 pessoas se renderam ao Senhor. Texto base, Atos 3, versículo 8, 19 e Atos 4, versículo 4.
né? Também Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Atos 8, versículos 5 ao 13. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito Santo, né? Atos 10, do 24 ao 29. E Paulo, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Todos esses relatos, né, que vem trazendo dentro do livro de Atos, né, eles demonstram a ação do Espírito Santo na propagação, né, no crescimento da obra de Deus, do reino de Deus, né, para que o reino de Deus ele fosse a igreja pudesse se expandir, né, conforme ali o Espírito Santo desejava. Amém? Aleluia por isso. Dentro do nosso terceiro objetivo aqui, do nosso terceiro subtópico, né, nós temos aqui hoje, vamos trazer o estudo aqui um pouco mais para os dias de hoje, né, para a igreja moderna, né, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. E isso é muito necessário, amados. Nós precisamos, nunca devemos nos esquecer que a base da igreja é Cristo e nós devemos seguir, né, o que a palavra de Deus e deixar de lado modismos, deixar de lado moda, porque a moda ela é passageira, ela vai passar, mas a palavra de Deus ela é eterna. Amém? Então nós vamos estar estudando aí nesse terceiro objetivo, nosso terceiro ponto, um modelo pentecostal para os dias, para a igreja dos dias de hoje, para a igreja moderna. É o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Né? Texto base, Atos 8, versículo 15 ao 17 e Atos 10, do 44 ao 46. A gente ressalta aí dentro desse estudo que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Texto base para isso, João 20, 22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. O nosso texto base para essa afirmação, Gálatas 3, versículo 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. A gente pode observar que significa que o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Vamos ler aí, confirmando isso daí, Atos 1, no versículo 8, Mas, como nós já vimos, mas é importante a gente ressaltar isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Confirmando que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos ser testemunhas, nós vamos ser agentes no reino de Deus para a expansão do Evangelho. Amém? E também para uma vida cristã vitoriosa e uma adoração mais profunda. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente se aprofunda mais no nosso relacionamento com Deus. Isso é necessário para que nós possamos levar uma vida cristã vitoriosa. Não é ser vitorioso em todas as situações, só pregar vitória, só bênção. Não, a nossa vida nós vamos ter dificuldade, mas dentro da vida cristã nós vamos alcançar a coroa, quando a coroa da salvação. Amém? E isso é ter uma vida cristã vitoriosa quando nós temos o Espírito Santo. E como nós falamos aí também, uma adoração mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Deus. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar, a igreja de hoje, ela deve buscar o revestimento de poder. Essa é uma missão que nós temos, buscar esse revestimento que vem do alto, assim como aquela igreja ali buscou o revestimento, esperou, seguiu a instrução de receber o poder do alto, nós também devemos seguir aí e sermos cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Dentro ali do acontecimento do Pentecostes, aconteceu ali o falar em línguas.
né? As línguas como evidência inicial, né? Uma ação do Espírito Santo, né? E temos aqui uma palavra que é descrita aqui, né? No termo glossolalia, de origem grega, que indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. Vamos ler um texto, 1 Coríntios 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, no versículo 1. Para confirmar essa afirmação. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, ou não tivesse caridade, em algumas versões, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. As línguas, então o nosso estudo aqui está falando que essas línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Amém? E no Pentecostes, ali no evento do Pentecostes, os discípulos falaram línguas, né? Como nós vimos ali em Atos 2:4. Em Cesareia, o centurião e a família também falaram em línguas. Texto base aí, Atos 10, versículo 46. E seguindo aí um pouco mais para frente, os irmãos em Éfeso falaram em línguas. Atos 19, versículo 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, né? É bem visível a gente observar. Versículo, referência bíblica, Atos 8, 17 e 18 e Atos 9, versículo 17. Assim sendo, falar em línguas, né, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Né? É bem importante a gente frisar aqui que é a evidência inicial. Não é somente o falar em línguas que evidencia o batismo no Espírito Santo, né? Mas aqui, inicialmente, de acordo com os textos, de acordo com as referências bíblicas aqui dentro de Atos, essa é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E essas línguas, né? O falar em línguas, eles só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo, profetizais e não proibais falar em línguas. Texto base, 1 Coríntios 14, 39. Por quê? Por que esse texto está falando isso? E não proibais falar em línguas? Porque havia ali na igreja de Corinto algumas dissensões, estava havendo ali algum tipo de confusão que Paulo trouxe ali em 1 Coríntios 14, uma instrução para que as pessoas, para que os irmãos ali, aquela igreja, pudessem não confundir as coisas na questão do falar em línguas. Um texto base que nós chegamos até a estudar aqui também e falar no nosso estudo aqui com os irmãos em nossa igreja, foi 1 Coríntios 14, 28, que Paulo deu uma instrução que quando falar em línguas, né, é importante, né, é necessário que haja intérprete. 1 Coríntios 14, 28. Paulo deu essa instrução aos irmãos, né? E também aqui a gente trazendo um pouco mais nos versículos mais à frente, ali no versículo 39, ele fala: procurar com zelo, profetizar e não proibais falar em línguas, né? Porque tinha ali um grupo que falava e tinha um grupo que era contra. Então ali Paulo já dá uma instrução ali à igreja de Corinto para que não proibais o falar em línguas, né? Dentro do nosso ponto aqui também, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita aos tempos dos apóstolos, né? A expressão do meu espírito derramarei, Atos 2,17, né? Ela aponta para o início da dispensação do Espírito, né? E mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo e o falar em línguas, né? E a experiência pentecostal não ficou na igreja primitiva, ela está à disposição aos nossos dias, ela está à disposição, a obra do Espírito Santo está à disposição da igreja moderna. Amém? E as manifestações espirituais, né? Como profecias, como sonhos, como visões, prodígios e sinais, até os dias de hoje,
eles estão à nossa disposição, porque isso é uma obra do Espírito Santo, isso é uma obra que o Espírito Santo concede, não é o homem. Amém? E ele é capaz, e ele é quem capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Amém? Que esse seja o lema para a igreja de hoje, esse seja o lema para você que está estudando aqui com a gente, né? Que para a minha vida, para a sua vida, que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Nós concluímos aqui esse estudo, né, dizendo que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo, né, no ministério de Jesus, né, como nós estudamos ali no livro de Lucas, e no ministério da igreja também. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como, importante saber isso, como dom para a salvação, né? Mas como unção dos salvos para testemunho, como nós falamos aqui, e o serviço cristão para o reino de Deus, né? Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Amém? Esse foi o nosso estudo, né, da nossa lição número 11 da nossa revista. Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua casa, que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa se encher do Espírito, assim como disse o nosso estudo, e que você venha ser usado para a expansão do reino de Deus, para a expansão do serviço cristão. Amém? Eu desejo que você seja abençoado, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu ministério. Deus abençoe tudo aquilo que você, onde você plantar ali os seus pés, você seja abençoado. Tudo que você colocar as suas mãos, você seja abençoado. E como nós falamos no início, siga o YouTube da igreja, amém? Dê o like aí, compartilhe com seus amigos, amém? E que você possa ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.